Esse é o UNUScast, o podcast da UNO Saúde, muito mais do que um coworking. Aqui você encontra conversas com ética, profissionalismo, sobre o que há de mais atual na área da saúde, para inspirar profissionais e oferecer sempre o melhor para os pacientes. Eu sou o Rodrigo e estou aqui junto com a Magali e hoje talvez seja um dos episódios mais importantes que gravamos até agora. Porque vamos falar de algo que impacta diretamente a forma como cuidamos de nós mesmos e dos nossos pacientes, que é a prevenção. Nosso convidado é o Dr. Leonardo Teixeira Limberger, médico da família e comunidade, que atua com uma visão ampliada do cuidado com foco em prevenção, acompanhamento longitudinal e promoção em saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo. Muito obrigado. Então, eu quero começar trazendo o que eu acho que é uma das maiores dúvidas dos pacientes, das pessoas, da sociedade em geral, né? Que é qual é a atuação de um médico de família? O que faz exatamente um médico de família? Então, falar de medicina de família é às vezes difícil de explicar até para outros profissionais de saúde, para outros médicos também, porque se a gente for analisar, é relativamente novo aqui no Brasil, não está muito enraizado na nossa cultura, né? Enquanto em outros países é a base da saúde. Então, Canadá, Reino Unido, tem o médico de família como uma questão central. E a gente ainda está engatinhando nesse processo. O que seria a definição da especialidade na medicina de família e comunidade? Ela é justamente muito comparada com a clínica geral, porque a gente não tem um órgão específico, não tem uma faixa etária específica que a gente atue. Por exemplo, a cardiologia vai ser responsável pela parte cardiovascular. Então, seria um órgão, né, que define a especialidade. A pediatria é uma faixa etária, vai trabalhar justamente com crianças. A gente não tem nenhum desses balizadores, porque justamente a nossa proposta é atender todo mundo. Né? Então, desde a criança, o adulto, o idoso, a gestante, né? A gente tem todo esse trabalho de trabalhar com as diferentes faixas etárias e diferentes doenças. E como que a gente diferenciaria ela, por exemplo, da clínica médica? A clínica, muita gente às vezes usa clínico geral como se fosse o médico formado sem uma especialização, mas na verdade esse é o generalista, que é outra coisa, né? E aí o médico clínico geral é aquele que fez clínica médica ou medicina interna, que é uma outra especialidade baseada justamente na internação, por isso que o outro nome dela é medicina interna. Então eles trabalham com paciente internado, focado no tratamento de múltiplas doenças, mas do paciente geralmente adulto internado. A gente, na área da medicina de família, trabalha principalmente na área ambulatorial, mas com foco em outras condições que não só condições de doença. Né? Então, a gente trabalha com prevenção também. A gente trabalha com uma área de saúde mental. Então, durante a formação, a gente trabalha saúde mental, comunicação, motivação, vários outros aspectos que às vezes não são tão clássicos dentro da medicina, que queria estudar mais o foco ali na doença propriamente dita. E a gente tem essa abordagem mais ampla e inclusive comunitária. Então, medicina de família e comunidade. Então, a gente atua também com intervenções de nível populacional. Eu vou fazer um grupo de pacientes, por exemplo, lá dentro da unidade de saúde, ou vou trabalhar com uma abordagem de grupo de tabagismo que eu posso ofertar para os meus pacientes, ou educação em saúde, vai ir nas escolas para, de repente, falar sobre sexualidade para crianças. Então, realmente, é bem amplo, assim, né? E o nosso viés é acompanhar as pessoas desde que elas nasceram, literalmente, né? Até o final da vida. Então, tem essa longitudinalidade no acompanhamento. Aquele médico que te conhece, que te acompanha. Esse é o médico de família. Sabe que eu particularmente trabalho com pacientes idosos, né? A gente tem uma perda muito grande de informações do histórico médico daquele paciente ao longo da vida, né? Então, ele chega lá na terceira idade com uma série de condições que não se construíram do dia para a noite.
né? São hábitos, são mudanças que podem ser prevenidas, doenças que podem ser prevenidas, mudanças que podem ser feitas. Então, acho muito interessante essa questão do acompanhamento longitudinal, né, que o médico de família propõe, Leonardo. E outra questão assim que eu vejo na nossa sociedade é que, principalmente no Brasil, né, que as pessoas elas entram no sistema de uma forma muito invertida. Né? Tu falaste de países onde a medicina preventiva realmente funciona, talvez pelo fato da pessoa entrar no sistema pela porta correta, pela base, onde se deve ter essa visão mais ampla de tudo, que eu acho que o médico proporciona, né? Então, aqui a gente vai e busca o super especialista, e muitas vezes fica pulando de super especialista em super especialista e ninguém resolve o teu problema. Tu tem muito esses casos no teu consultório, assim, na tua vivência clínica? Então, realmente, essa cultura existe muito, né? E a pessoa, eu tô com dor nas costas, eu vou no ortopedista, minha pressão tá alta, eu vou no cardiologista, né? E não é que as especialidades focais, né, que é como a gente chama as especialidades que são voltadas para um órgão ou uma faixa etária, não sejam importantes, elas são muito importantes. Exato. Só que muitas vezes o paciente ele está ou em casos iniciais ou às vezes ele não tem uma especialidade definida. Será que a dor no peito que eu tenho ela é ansiedade e eu tenho que ir num psiquiatra? Será que ela é cardiogênica, eu tenho que ir no cardiologista? Será que é da parte pulmonar, eu tenho que ir no pneumo? Então, realmente seria muito importante que a pessoa tivesse acompanhamento com um médico de família que vai ter esse olhar mais amplo. Afinal, a gente tem uma formação para as doenças mais prevalentes, ou seja, todas aquelas doenças que são mais comuns, como pressão alta, diabetes, algumas dores crônicas, enfim, as doenças mais comuns a gente vai saber abordar. E se, por acaso, isso atingiu um limiar em que eu vejo que não é possível dar seguimento no consultório de medicina de família, eu posso encaminhar esse paciente. Exato. Esse seria o fluxo habitual, né? Só que eu vejo realmente que as pessoas consultam muito com especialistas focais diretamente e acabam vindo para o consultório, na verdade, por um outro motivo, que é eu tô indo em muitos médicos e eu já não sei mais o que fazer. Então, os meus pacientes atualmente até têm esse olhar e ainda não tem tanto essa cultura de não, eu quero ter um médico de família para me acompanhar, ou então não, eu não tenho nenhuma doença, eu só quero fazer um exame de rotina, de repente quero fazer uma avaliação de saúde, né? Então, acho que isso aos poucos vai mudando, a cultura da medicina de família está crescendo no país, mas ainda não é muito a realidade aqui, né? Eu acho que ainda se baseia muito no processo saúde e doença, né? Na cura da doença, né? Tanto a cultura dos profissionais quanto a cultura dos pacientes. E desde que tu veio para cá e eu tive um contato mais com essa especialidade, eu observo também o quão importante é tu ter uma pessoa que se preocupa com o teu bem-estar e com a tua saúde. E uma pessoa capacitada, formada, que vai saber te conduzir nessas diferentes especialidades, entendeu? Porque, infelizmente, mas é uma realidade, o tratamento do médico ou profissional da saúde com o paciente é de uma forma, e quando é um tratamento profissional, ele é de outra forma. Então, a partir do momento que eu tenho o Dr. Leonardo como meu médico de família e eu preciso de um cardiologista e o Dr. Leonardo faz aquele contato com o cardiologista, a relação é outra, né? Eu não sei se tu concorda comigo, se tu percebe isso também no dia a dia, Leonardo. Eu acho que isso influencia, inclusive, o olhar que o cardiologista vai ter, né? Então, se o paciente chega muito cru para ele, também ele vai ter que, digamos, começar do zero, né? Então, o que esse paciente tem? Por que ele está vindo? Porque o paciente ele não vai conseguir levar, muitas vezes, essa demanda de forma já direcionada, né? Então, eu vim porque, eu acho que eu tenho uma arritmia, ou, enfim, eu estou sentindo uma dor no peito, alguma coisa diferente, e o cardiologista vai ter que iniciar essa investigação do zero. Mas se eu conheço aquele paciente, eu já faço um acompanhamento e eu encaminho ele,
eu já vou ter um outro olhar, né? Então já vai com os exames prontos, o paciente realizou tal e tal investigação, ele já tem tal diagnóstico, ele está usando tais medicações e eu estou encaminhando justamente porque eu preciso agora tratar essa questão da arritmia, que é uma questão mais pontual da cardiologia que excede minhas questões técnicas, por exemplo. Então, o cardiologista já vai ter até um outro olhar para esse caso, né? É um encaminhamento mais assertivo, né? E todos ganham, porque tu consegue trabalhar de uma forma mais assertiva também a prevenção, e o paciente ganha muito em questão de qualidade, de tempo, de energia, muitas vezes financeiramente também, porque a gente sabe que uma consulta médica, né, demanda de um gasto financeiro. Então, que é importante para os pacientes. Então, quando isso já acontece de uma forma mais assertiva, todos ganham nesse sentido, né? Sim, e sabendo dessas duas realidades, vamos dizer assim, né, da tua especialidade e da cultura existente, eu te pergunto, o que te levou a escolher essa especialidade e não outra? Sim, não foi a primeira escolha, tá? Eu queria fazer anestesiologia antes. Enfim, era presidente da Liga de Anestésio, gostava muito dessa área, só que eu sou uma pessoa bem dinâmica, assim. Então eu gosto de fazer várias coisas, gosto de estudar coisas bem diversas e gosto também da área de empreendedorismo, queria ter meu consultório e, enfim, eu queria uma coisa dinâmica, que eu pudesse fazer atuar em diversas áreas, né? E a medicina de família tem muito isso, né? De manhã tu atendeu um idoso, depois uma criança, daí tu fez um pré-natal, de tarde tu começa fazendo um procedimento, depois termina o dia numa visita domiciliar, né? Então são coisas completamente diferentes e é legal essa realidade. E aí eu tive o meu estágio em medicina de família e tive, assim, referências excelentes, né? Tive grandes médicos que realmente eu vi a diferença que eles conseguiam fazer na vida das pessoas, muitas vezes com pouco recurso. Então, era aquele médico que trabalhava lá no posto de saúde e que tinha acesso ali a alguns exames básicos que o município fornece, um aparelho de pressão, uma balança e a escuta, né? E aí eu via, nossa, como consegue fazer diferença, né? Como é importante na vida das pessoas. E aí eu vi que eu queria isso para mim. Mudei no último semestre de faculdade, troquei e falei, vou fazer medicina de família. Daí eu fui trabalhei em posto de saúde também, e daí depois entrei na residência e hoje não tenho dúvida, assim, que era isso que eu queria mesmo, né? Que jóia. A gente percebe que a prevenção ela é muito presente na faixa etária das crianças, né? Fala prevenção, todo mundo pensa na criança e esquece as outras faixas etárias, né? Eu queria que tu falasse assim sobre como a prevenção ela é um pilar tão forte dentro de todas as faixas etárias e dentro da atuação do médico da família. A medicina de família, ela tem na sua formação, né, já os conceitos de prevenção, elas andam muito juntas, né? Então, quando a gente fala em prevenção e promoção de saúde, a medicina de família vai estar digamos, sempre envolvida nessa parte, né? E a gente fala muito em prevenção em criança por dois motivos, né? Que tem toda a questão vacinal, da prevenção primária, de fazer o acompanhamento preventivo do crescimento da criança, né? E parece que quando a gente devolve a autonomia, né? Então, antes era a mãe que estava cuidando da criança e olhando, ele é mãe, o pai, enfim. E aí depois, quando a gente dá autonomia para a pessoa se cuidar, ela, não preciso mais, né? Por que eu fui no médico se eu tô bem? Sim, espera aparecer o sintoma. Exato, então de volta aquela questão reativa da saúde, né? E o Brasil, até pouco tempo atrás, era um país de saúde reativa. Então a gente ia tratar só quando tivesse o sintoma. A gente não trabalhava prevenção no Brasil. E aí isso foi crescendo e hoje a gente fala bem mais de prevenção, mas ainda fala pouco de prevenção e as pessoas não têm tanto a cultura de fazer o seu acompanhamento. Eu vejo isso ainda mais com os homens. Os homens não têm essa cultura de prevenção. A mulher ainda tem a questão do ginecologista que puxa muito isso, né? Então eu tenho que fazer meu preventivo e aí começa desde jovem e aí acaba relacionando com isso, mas
o homem ainda não se criou tanto essa cultura, principalmente no período jovem. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que lembrar que prevenção não se dá só em uma esfera, né? Hoje a gente tem 5 divisões de prevenção, mas acho que o que mais cabe a gente falar aqui são de 4 tipos de prevenção. Primeiro é a prevenção primária, que é justamente a vacinação, é a gente fazer uma atividade física para não desenvolver uma doença cardiovascular, eu tomar água para fazer bem para os rins, né? Enfim, é aquela prevenção que acontece antes justamente para não desenvolver uma doença. Tem também a prevenção secundária, que é um outro tipo de prevenção que a gente conhece muito bem, mas muitas vezes não se sabe o nome, né? Mas a prevenção secundária são os rastreamentos, são os exames de check-up. A prevenção secundária é realizar diagnóstico precoce de uma doença que não apresentava sintomas. Então, por exemplo, quando uma mulher faz uma mamografia ou faz o exame preventivo, ou quando a gente vai fazer ali o exame de sangue de colesterol, de glicose, a gente está fazendo prevenção secundária. A gente está procurando alguma comorbidade, alguma doença que ainda não apareceu os sintomas. Tem também a prevenção terciária, que é aquela que a gente busca evitar complicações de alguma doença já estabelecida, como, por exemplo, o paciente hipertenso ou diabético, e eu trato essas condições para que ele não tenha um infarto, um AVC no futuro. Então, essa é a prevenção terciária. E aí tem uma outra que a gente fala muito na medicina de família, e a gente briga às vezes com as outras especialidades por isso, que é a prevenção quaternária. Essa é a prevenção de reduzir os danos causados pelas intervenções em saúde. Então, quando eu faço exame desnecessário, quando eu faço procedimento sem indicação, quando eu faço excessos na saúde, eu estou gerando danos. E a prevenção quaternária é justamente eu evitar esses danos. E aí a gente tem essa luta muito forte na medicina de família e eu fico muito feliz que eu vejo cada vez mais outras áreas da saúde também trabalhando prevenção quaternária, que é para evitar os excessos, né? Evitar que a gente faça a mais... O sobretratamento. O sobretratamento, exatamente. E assim se evita iatrogenias, né, de todos os tipos. Exatamente. Quais os principais erros que tu percebe assim, no comportamento das pessoas que, de repente, a medicina da família pudesse ajudar? Vocês já ouviram falar no princípio de Pareto? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi, mas não me recordo agora. O princípio de Pareto é que 80% dos resultados eles são atingidos por 20% dos esforços e vice-versa. 80% dos esforços geram apenas 20% dos resultados. E eu vejo que quando se trata de questões de prevenção em saúde, questão de cuidados em geral, assim, as pessoas muitas vezes focam naqueles diversos tratamentos e pílulas e suplementos, mas que trazem um resultado muito pequeno quando comparado com o nosso feijão com arroz da prevenção e da saúde, que é atividade física, alimentação, sono, controle do estresse, redução de consumo de substâncias, né? Então são coisas simples que todo mundo sabe que tem que fazer. Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas têm cada vez mais focado naquela vitamina que é caríssima, é naquele milagre, tratamento milagroso, que às vezes até falam, não, mas tem estudo. E aí vai ver, tem um estudo, mas o tamanho do efeito é tão pequenininho e as pessoas gastam dinheiro, gastam tempo com isso e a diferença que gera é muito pequena comparado ao feijão com arroz da saúde, né? Isso conversa muito com a ética profissional, né? De tu conseguir, dentro da posição privilegiada que tu tem de conhecimento, discernir o que realmente tem um efeito importante, né, no tratamento e não ficar à mercê dessa
exposição midiática que a gente tem hoje em dia, né? É o chazinho milagroso, é a injeção que cura tudo, enfim, conseguir entender que talvez aquilo ali sejam informações, que a gente tem que ser educado para ver o que realmente faz sentido, o que não tem uma indústria por trás, né? Um patrocínio, de repente. E aí eu acho que entra um médico da tua confiança, né? E me parece, não tem como tu não ter confiança se tu acompanha a pessoa ao longo da vida, né? Então entra o médico de família de uma forma muito, muito forte nesse sentido. E eu queria que tu falasse também, Leonardo, sobre o fatalismo. Eu vejo assim muitos pacientes falando, mas eu tenho na genética da minha família todo mundo é hipertenso, então eu vou ser hipertenso. E a gente sabe que isso aí tem um componente, um percentual muito, muito pequeno perto de todo o meio ambiente, os hábitos que te cercam. Quais são os hábitos que modificam grandes doenças que a gente tem presentes hoje na sociedade? E realmente tem muito essa questão do fatalismo, né? Então, se aconteceu com meu pai, com meu avô, enfim, vai acontecer comigo. Mas tem muito fator ambiental que a gente consegue modificar. Então, claro que a genética pesa para muitas situações, mas a gente tem muitos fatores ambientais que são passíveis de modificação. E esses são os fatores que a gente mais vai abordar na consulta quando a gente fala de prevenção. Então, por que eu vou, digamos, me cansar fazendo exercício, controlando minha alimentação, se no final vai dar na mesma? Não vai dar na mesma. Eu posso evitar ou pelo menos trabalhar na prevenção terciária. Então, então meu pai era hipertenso, meu avô também, eu me tornei hipertenso, mas eu posso trabalhar agora na prevenção terciária, evitar complicações do que pode acontecer. E aí tu comentou ali sobre possíveis mudanças que a gente pode fazer para evitar isso, né? Existem o que a gente chama de pilares da medicina do estilo de vida, e elas são centrais quando a gente fala em tratamento ou prevenção de doenças crônicas, né? Então, mesmo que o paciente não tenha desenvolvido, a gente vai trabalhar com isso, e principalmente se já tem o desenvolvimento de um diabetes, de hipertensão, a gente tem que reforçar isso mais ainda, né? Que é alimentação saudável, né? Atividade física, sono, controle do estresse é uma questão importante, redução de substâncias tóxicas, então tabagismo, etilismo, né, consumo de bebida alcoólica e drogas, outras drogas também, né? Relações sociais são muito importantes também e tá dentro de um dos pilares da medicina do estilo de vida. E mais recentemente tem se falado sobre espiritualidade. Inclusive, eu estava lendo a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre risco cardiovascular, e eles já incluíram espiritualidade como uma das recomendações ali dentre os fatores protetores para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Então, é bem interessante como são diferentes áreas que a gente vai trabalhando e investindo um pouquinho em cada uma delas para ter resultados muito maiores do que muitas medicações, do que muitos suplementos, enfim, fazendo essas coisas simples. Né? E são pilares que determinam a longevidade das pessoas, né? Mas mais do que isso, é a qualidade dessa vida. Exato. Né? Porque muito se fala hoje, estamos vivendo até os 86 anos, estamos vivendo até os 78, mas ninguém fala sobre aquele momento da vida em que tu já perdeu a tua autonomia, tu já perdeu a tua condição de ir e vir, que é uma condição que ninguém quer viver lá no final da vida, dependente de outras pessoas. Então, acho que são pilares que realmente fazem diferença para que tu chegue à tua velhice de uma forma mais digna, com certeza, né, mais autônoma. E evitando as principais doenças que eu vejo que tem muito medo na sociedade hoje em dia. A gente está falando muito de Alzheimer hoje em dia, né? Fala muito de doença cardiovascular e talvez esse combo que tu falou previna
Tudo, né? Mas tem Quase tudo. Mas tem uma questão importante também, né? Porque esses pilares do estilo de vida, eles consistem muitas vezes em mudança de hábito. E isso realmente não é muito simples. Eu queria saber se tu tem alguma técnica, alguma estratégia, alguma indicação, como que tu maneja teus pacientes dessa maneira para conseguir que eles tenham adesão a esse tipo de tratamento. Essa realmente é um desafio, né? Porque são hábitos que são construídos a longo prazo, né? A gente até encontra pessoas que tiveram mudanças drásticas em um mês e aí passa 6 meses, 12 meses e retoma aos hábitos anteriores, né? Então a gente tem que trabalhar com motivações, mas que sejam consistentes a longo prazo, né? Então aquilo tem que ser sustentável. E aí, para trabalhar dessa forma, a gente não tem como pegar uma fórmula e aplicar para todos os pacientes, né? Então, eu acho que a individualização ela é muito importante. E aí entra a questão dos aprendizados da especialização em medicina do estilo de vida, né? A gente trabalha com método clínico centrado na pessoa. E o método clínico centrado na pessoa, ele envolve tu conhecer o contexto daquele paciente, tu conhecer a realidade dele. Então, uma coisa é eu pegar um paciente, às vezes com um poder aquisitivo maior, às vezes com mais tempo para poder realizar alguma atividade. Outra coisa era uma realidade que eu tinha muito no posto de saúde, que o paciente saía às 6 da manhã de casa, ia voltar às 20 horas, já cansado, e muitas vezes tinha que fazer todo o serviço da casa, enfim. Então, são realidades diferentes que não tem como a gente seguir a mesma receita, digamos assim, para todas elas, né? E aí isso envolve toda essa metodologia de entender o cotidiano e o contexto da pessoa e aplicar diferentes estratégias para aquela pessoa. Então eu vou ter pacientes que eles vão funcionar muito bem com uma gamificação, por exemplo. Então eu vou utilizar ali, fornecer para esse paciente uma tabela com metas para ele fazer de atividade física na semana. Tem pacientes que não, que eles vão trabalhar de outra forma. Mas uma coisa que eu gosto muito de aplicar e tentar adequar isso para a realidade do paciente são as metas SMART, que são metas que a gente trabalha juntos, né? Então, não sou eu que escrevo para o paciente, né? Nós vamos construir isso em conjunto para definir onde que a gente quer chegar e quando que a gente quer chegar, né? Porque SMART é um acrônimo para uma meta S de específico, né? Então tem que ser uma meta, não pode ser vago. Eu quero perder peso, né? Perder peso é uma meta muito vaga, né? Então eu preciso de uma meta específica, tem que ser uma meta mensurável. Então, eu quero perder 5 quilos, né? Tem que ser uma meta atingível, então não pode ser, eu quero perder 20 quilos em um mês, né? Tem que ser uma meta relevante para o paciente, então tem que ser algo que realmente ele vai se comprometer, e ter de time-based, né? Tem que ter um tempo. Então, eu quero perder 5 quilos até 21 de abril. Enfim, então eu tenho que colocar essa meta junto com o paciente. E isso é muito legal, porque ele serve como um motivador, mas serve também como uma forma de balizar se o nosso tratamento está funcionando, né? Então, se eu chegar lá e depois fazer a nova avaliação e ver que eu consegui atingir a meta, quer dizer que a gente está indo no caminho certo, né? E essa é uma das formas que eu uso para tentar trabalhar a mudança do estilo de vida. Mas vai ter diversas outras técnicas que a gente precisa aliar. Então, entender qual é o momento que essa pessoa está em relação a uma possível mudança de estilo de vida. Ele está em um estágio, por exemplo, pré-contemplativo, que a gente chama, que o paciente não tem nem interesse de mudar de estilo de vida. Aquilo lá é uma condição muito distante que ele não vislumbra. Ou ele está, de repente, num estágio contemplativo, que ele até entende a importância, ele pensa aquilo em fazer, mas ele não iniciou uma preparação que seria o próximo estágio, né? Então, preciso compreender essas fases e, às vezes, usar algumas estratégias de entrevista mesmo. Tem entrevista motivacional que a gente utiliza para poder tentar mostrar para o paciente essa discrepância da meta dele, que seria, por exemplo, melhorar o estilo de vida com o que ele está realizando agora, né? Então, são inúmeras estratégias que a gente vai tentando
para adequar isso para cada pessoa, que é completamente diferente um do outro, né? Então, evoluindo no assunto, Leonardo, tu comentou que a gente ainda não está no ponto ideal de prevenção, né? Mas também já evoluiu um pouco. O que tu acredita que seria necessário, políticas públicas, enfim, para que a gente alcance o nível desses países que tu citou, né? Onde a medicina da família, da comunidade já é uma realidade, onde a prevenção já é uma realidade. Então, do ponto em que nós estamos até chegar lá, o que tu acredita que seriam os meios e o caminho para esse objetivo? Eu acredito que, independente dos meios que a gente buscar, vai ser um caminho lento, porque é uma questão cultural, né? Então, não é uma coisa que a gente vai mudar do dia para a noite, né? A gente vai aos poucos, é um trabalho de formiguinha, realmente, realizando essa mudança. Mas tem diversas coisas que podem contribuir. Políticas públicas, sim, podem ajudar muito. Isso que a gente está fazendo agora pode ajudar, né? Então, acesso à informação é muito importante. Acredito que com oferta de acesso a médicos de família, por exemplo, então atualmente a gente tem uma formação de mais médicos de família, acredito que isso possa contribuir também para uma cultura maior de prevenção, né? Mas eu acho que o principal deles é a informação, que essa informação chegue ao paciente para que ele possa ter autonomia, né? Porque a prevenção, ela tá ligada à autonomia, é a pessoa decidir fazer isso, né? Não é uma questão forçada, né? Se for forçada, não funciona, né? Então, não adianta o paciente ser obrigado a fazer o exame do colesterol, da glicose e encontrar fatores de risco, mas aí chegar na hora de precisar fazer uma mudança de estilo de vida e ele não querer. Então, esse exame, bem dizer, não serviu de nada, né? Então, o principal é a informação, né? Isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante porque está divulgando, está facilitando que as pessoas saibam da importância da prevenção. Dentro dessa temática da perspectiva futura, Leonardo, claramente, assim, além da informação que tu já falou, de uma forma geral, trabalhar a prevenção na população, né, na comunidade, nas famílias, eu queria que tu se posicionasse também e falasse um pouquinho sobre esses aparelhos novos que vêm surgindo no mercado, de acompanhamento de glicose, smartphones que fazem o paciente entender quando que ele sai, de repente, de uma condição de pressão normal para uma pressão alta. Como é que tu enxerga isso e como isso pode te ajudar, de repente, no futuro? Eu acho que tem dois possíveis olhares, né? Um deles é o acesso à informação, ele é realmente muito legal para que a gente possa fazer um tratamento mais personalizado, né? Tanto na questão de detecção, mas também nos ajustes do tratamento. E o outro olhar também é de uma hipervigilância, né? Então, isso a gente vê na prática, às vezes até com outras questões mais simples, né? O paciente está com um aparelhinho de pressão em casa e ele está medindo toda hora e aí ele já fica nervoso com aquela pressão e então... já aumenta a pressão porque está nervoso. Exato, e aí tem os excessos também, né? Então, eu acho que vai ter, sim, os pontos positivos. Acho que muita questão vai ser legal. Então, estou fazendo ali o ajuste de um paciente diabético e aí eu tenho ali um aparelho que me dá os valores fidedignos muito mais frequentes, sem que ele precise ficar se picando toda hora. Então, isso é muito legal para que eu possa ajustar o tratamento, mas também a gente tem que cuidar com esses excessos para que essa informação, esse excesso de informação para o paciente também não acabe se tornando uma questão de saúde mental para ele também, né? Então, que ele possa viver a vida feliz e tranquilo também, né? Sim. Então, até no acesso à informação e nas novas tecnologias, faz-se necessário um médico da família, né? Para poder personalizar e ver para quem é indicado ou não, né? Esse tipo de acompanhamento. Pior que é verdade. E ajudar, né, na interpretação de tudo isso, né? Porque eu acho que a gente pega, normalmente a gente pega os exames que a gente faz antes do médico e tenta ver o laudo, entender e se assusta com aquelas palavras, né? Eu acho que também o grande papel do médico é justamente tranquilizar e traduzir tudo isso para o que é importante e que vale a pena a gente se preocupar. Exatamente. Né? Não simplesmente jogar as doenças no Google e se assustar com os piores cenários que podem acontecer, né? Leonardo, então assim, eu vi que a tua atuação, ela
passa por... É bem dinâmica, como tu disse, né? Ela passa por unidade básica de saúde, consultório particular, família, criança, idoso. É muito bonito ver tudo isso daí. E eu queria te perguntar como que a UNOS pôde se inserir nessa tua rotina profissional de forma a te ajudar, né? A realizar os teus objetivos. A UNOS, ela foi o que tornou possível ter essa rotina, né? Então, toda a questão burocrática, tudo que eu precisaria estar indo atrás, né? E até mesmo a questão financeira, inicialmente, de abrir um consultório, a gente sabe o quão difícil é, né? E a UNOS possibilitou que eu tivesse um espaço para atender meus pacientes, que eu pudesse realmente exercer a medicina de família nos meus moldes, né? Como eu gostaria. E acabou se tornando inicialmente uma possibilidade de acesso, e hoje é uma questão essencial mesmo na minha carreira médica, né? E aí a gente vai conhecendo mais o pessoal, vai tendo contatos com outros profissionais aqui no serviço, e vai vendo que realmente é muito mais do que só um espaço, né? Tem realmente essa preocupação com a gente vai se sentindo mais à vontade. E só tenho a agradecer a UNOS, vamos ficar por aí, né? Que bom, que bom. A gente que agradece ter a tua companhia aqui, sempre somando, né, e contribuindo com a gente. Esse é um momento em que a gente traz a público, mas na verdade essa contribuição ocorre diariamente, né, na rotina que a gente tem aqui. Eu vou dar meu testemunho novamente aqui, que desde que o Leonardo teve duas especialidades que realmente se aproximaram de mim e mudaram a forma como eu clinico e como eu indico para os meus pacientes. Uma foi a geriatria, né, ou a gerontologia, melhor dizendo, e a outra foi a clínica médica, quando eu conversei contigo e tu me explicou tudo que isso envolve, né? E a cada vez mais eu me surpreendo dentro do consultório odontológico, que é a minha realidade, indicando profissionais como o Leonardo e profissionais também geriatras para os meus pacientes, né? Porque eu entendo que esse tipo de profissional é o profissional realmente que se importa com a saúde, né, e que centraliza ali a informação e pode dar o melhor cuidado e a melhor atenção para todos os pacientes, sem exceção. Então, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Léo, e chamando de Léo já, né, no final da conversa, para finalizar, assim, se alguém tiver interesse em te encontrar, como é que pode entrar em contato contigo, marcar uma consulta, enfim, onde que procura? Vou deixar o meu Instagram, então, que é @doutordr, né, .leolimberger. Ali tem os contatos para agendar consulta, para conversar comigo, enfim, vai conseguir tudo por ali. Então, tá bem. Então, quero te agradecer por compartilhar todo o teu conhecimento com a gente. Eu aprendi muito conversando contigo, a tua visão, a tua história, né? E eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitas pessoas, eu acho que vai educar muitas pessoas, trazer essas informações importantes, tanto para profissionais da saúde, quanto para os pacientes, né? Se você gostou desse episódio, compartilhe, marque a UNOS e o Dr. Leonardo nas redes. Você acabou de ouvir o UNOScast. Se gostou, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Quer continuar acompanhando? Siga-nos no Instagram, @unos.cw. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e não perca os próximos episódios. UNOS Saúde, muito mais que um coworking, conexão, inovação e conhecimento para você.